Vamos voltando. Admitir a Kalina. Nós tínhamos 14. E agora a gente já tem só 8. Nove. Depois daí a gente vai ter o quê para fazer de pós? Oi? Pós-aula. Acostumar com esse trem agora, eu te contar. Viu? Não, eu não tenho pós-aula ainda não, porque eles não abriram no AVA até hoje o lugar de colocar. Você não vai passar por liceu também, não? Os outros professores estão passando pelo liceu? Mas nem tem como a gente postar coisa no liceu, não? Tem? Não. Tem não. Alguns professores só que estão fazendo, né? Mas eles estão fazendo assim, a gente faz e quando abrir lá a gente põe. Eles estão mandando pelo liceu as atividades mesmo, mas assim, poucos. Mas pelo que eu entendi, porque assim, ainda tá assim meio obscuro, pelo menos para mim, não sei para os outros professores. Mas eu perguntei assim, no grupo, né? Como é que vão ser esse questionário? São questões abertas? Aí me falaram, não, são aqueles tipo prova mesmo, que o próprio AVA corrige e me dá a pontuação. Então vai ser questões fechadas, vai ser objetiva. Para isso, eu preciso instalar as questões em cada lugarzinho que elas ficam para vocês responderem e ele mesmo fazer a continha, né? Então, enquanto ainda não tem como eu colocar. Assim que for liberado, aí eu coloco. Eu acho, assim, cada professor tem a sua liberdade, né? E a minha preocupação é só assim, como está demorando, depois vir acumulado. Por isso que alguns professores já estão fazendo para depois de postar. Ou senão vai tudo de uma vez. Por exemplo, assim, suponhamos que vai abrir o AVA daqui uma semana. Aí começa a contar daquela semana para frente, para a gente somar os 50, entendeu? Eu tô achando que vai acumular, só que vocês não preocupam se acumular, porque, por exemplo, vai ser 4 questõezinhas de cada aula e objetiva. É rapidinho, vocês vão lá, responde, clica e pronto, já tem o pontinho. Porque, gente, se for desse jeito, porque cada professor tem uma cabeça. Porque, olha, eu fiz as contas e tá no plano de ensino. A prova vale 50. 38 pontos eu vou poder trabalhar do meu jeito, com as minhas atividades. Esses questionários de todas as aulas vale 12. 12. Então, cada questãozinha vale décimos, sabe? Então, assim, se alguém não quiser fazer, vai ficar sem 12 pontos. Talvez isso pese numa nota depois. Mas, assim, não é o tipo de atividade que dá para reprovar alguém, né? Não é uma coisa assim que valeria muito e se não fizer agora, depois tem que fazer desesperado porque vale demais. Não, o peso desse questionário é bem pouco mesmo. É só mesmo para o próprio sistema registrar a participação do aluno. É uma maneira de controle do sistema, tá? Bom, e como será essa atividade minha que vai valer nota para a primeira VA? Eu já vou falar agora, porque na próxima aula a gente vai falar sobre desenvolvimento psicossocial do adolescente. E aí nós vamos trabalhar, inclusive, com essa questão que a gente já levantou hoje, né? Que é das meninas grávidas. Então, eu vou colocar o link do YouTube que tem o documentário que vocês vão assistir. No caso, se a gente fosse presencial, a gente ia assistir junto e comentando. Mas então, como ele é grande, ele tem mais de 1 hora de duração, ele vai ser o pré-aula para a semana que vem, tá? Além da leitura do capítulo, vocês vão assistir um documentário, que eu vou mandar o link para vocês. Eu quero ver se eu mando o link bem adiantado, que dá tempo de vocês verem bem antes, se quiser.
E aí nós vamos fazer a discussão desse documentário na live, junto com a explicação do capítulo, e aí vocês vão produzir um trabalho sobre esse documentário. Do jeito que a gente sempre fez na minha disciplina, um relatório comparando o que a gente viu no livro, o que a gente viu, que a gente conversou em sala de aula, mesmo que remota, em relação, e vocês viram que apareceu lá, né? Então, mudança física, mudança cognitiva, mudança psicossocial, o que a gravidez na adolescência pode provocar, quais são as consequências. Então, tudo isso vocês vão tentar levantar do capítulo 11 e 12, comparar com o documentário e produzir um relatório. Esse relatório pode ser em dupla. Se você tem costume de trabalhar em dupla com alguém, você pode manter essa dupla. Se vocês preferem fazer individual, essa turma é pequenininha, não vai me dificultar em nada fazer esse trabalho individual. Aí sim, vocês já podem produzir esse trabalho, e aí quando aparecer a oportunidade, eu digo onde que é para vocês postarem lá no AVA, tá bom? Então tá ok. Uai, o Roberto, caiu o link dele. Ah, não, ele só fechou a câmera dele. Pensei que tinha caído. Nós só estamos com 11 participantes, a gente estava com 14. Ah, o Rafael tá chegando aqui. O Felipe que sumiu também. O Felipe, quem mais que sumiu? Acha que eu não sei, né? Se eu fizer chamada, eu não sei quem faltou. Eu sei, vocês me conhecem. Eu sei o nome de todo mundo que vem, quem não vem. Então, para encerrar esse tempo que a gente tem agora pela manhã juntos, esse capítulo encerra falando sobre a questão do adolescente estar sendo preparado para a faculdade, né? Eu costumo dizer que o adolescente passa por 3 crises de identidade. Ele passa pela crise filosófica, vou explicar, pela crise sexual e pela crise profissional. A crise filosófica, a pergunta central dessa crise é: quem sou eu? Qual que é a minha missão nesse mundo? Ninguém me ama, será que vão me amar? Será que vou casar? Então tem essa crise filosófica de não saber. Eu tive um adolescente que eu atendi, gente, tão complicada essa crise para ele, que ele não acreditava que ele era filho do pai dele. Gente, o pai dele levava ele. Se você puder pensar numa Xerox, era igual, assim, tanto que eles pareciam. E ele achava que ele não era filho do pai dele. O pai dele tão de boa, por fim, até fez um DNA para poder o menino sossegar mais a rebeldia dele. Nem com o exame de DNA na mão, esse menino conformava. Ele ficava... Sabe aqueles meninos que a irmã fala que foi achado na lata do lixo? Só para pegar no pé. E ele admitiu isso mesmo para si. Nossa, complicadíssima. Autoestima baladíssima por causa disso. Então, crise de identidade filosófica. É essa. Quem sou eu? O que eu tenho a ver com essa família? Parece que eu não tenho nada a ver com essa família, né? Eu não combino, me sinto estranho. E aí passa pela crise sexual. Eu não estou falando crise sexual é se eu gosto de homem ou se eu gosto de mulher, não. A crise sexual é: os meus hormônios estão à flor da pele, eu estou com vontade de ter uma primeira vez, conhecer o que é esse prazer sexual, só que eu não tenho 18 anos, eu não posso entrar num motel, eu não posso dirigir um carro. Meu Deus do céu, como que eu vou fazer para ter essa primeira vez? A menina fica naquele romantismo, né? Vai ser lindo, vai ser 1000 flores, vai ser maravilhosa a primeira vez, né? E o menino fica naquele medo. Será que eu vou dar conta? Será que é para durar 1 hora ou pode ser só 5 minutos? Porque eu não sei se eu vou dar conta. Eu conheci um adolescente que a mãe, quando a filha fez 15 anos, a mãe levou num ginecologista e pediu para o ginecologista apresentar para ela os métodos anticoncepcionais. Olha que constrangimento. Ao invés da mãe conversar sobre isso, ela levou no ginecologista. Aí explicou tudo. Ela saiu de lá com uma caixinha de pílula na mão, amostra grátis, um pacotinho de preservativo
Ela falou para mim que me deu vontade de cantar aquela música, o que que eu vou fazer com essa tal liberdade? Porque minha mãe vai, me mostra os métodos contraceptivos, fala para mim para eu escolher uma pessoa boa, limpinha. Gente, quem é que sabe quem é a pessoa boa, limpinha? Tem escrito na testa de alguém? Exame, doenças sexualmente transmissíveis não está escrito na testa de ninguém. Tem gente que tem cara de limpinha e tem. E essa mãe orientou essa adolescente desse jeito. E ela falou para mim no consultório, o que eu vou fazer com isso? É muita informação para mim, eu não tenho condições de decidir sobre isso. Então, essa crise de identidade sexual também acontece na adolescência, porque não se sabe quando começar, onde, com quem é o par ideal, há muitas dúvidas. E aí chega nessa dúvida aqui, que é o que a gente vai conversar agora, a crise sexual a gente vai conversar um pouco mais na próxima aula. A crise profissional. O indivíduo adolescente não sabe quem ele é e ele tem que decidir para onde ele vai. Que curso que eu vou fazer? É perceptível essa crise profissional quando a gente vê a inscrição para um vestibular. A primeira opção é odontologia, a segunda é agronomia. Olha que crise de identidade que o indivíduo se encontra. Isso quando não faz uma inscrição para vestibular em cada cidade é um curso. E aí, variadas opções, exatas, humanas, saúde, parece um tiroteio. O que passar primeiro, que for mais barato, mais perto de casa, ou não, o que for mais longe, que às vezes o adolescente quer fugir de perto dos pais, é esse que ele vai. Então, a crise profissional. Eu não sei o que eu quero ser quando eu crescer. E eu já tenho que decidir isso agora. Porque quando eu presto um vestibular, eu estou tomando uma decisão para o meu futuro, como adulto. E como a gente viu lá atrás, que a criança está indo cada vez mais cedo para a escola, o que acontece? Esse adolescente termina cada vez mais cedo o ensino médio. E aí a gente tem, em sala de aula, no primeiro período da faculdade, pessoas com 15, 16 anos. Neném! Antes, há um tempo atrás, a gente terminava o ensino médio e tinha um ano sabático. Fazia de conta que estava fazendo cursinho, mas na verdade estava descansando, estava brincando, estava passeando, estava curtindo. Hoje, tem adolescente, se eu estiver falando aqui de vocês, não sei da vida de ninguém. Tem gente que presta vestibular no meio do ano, não terminou o ensino médio, não. Meu Deus, que pressa é essa? Oi, Amanda. Eu vou ser bem sincera, eu acho um crime isso quase, sabe? Porque, assim, eu tive algumas amigas e todas elas se arrependeram. Que começou, fez vestibular e aí entrou na faculdade com 15, 16 anos e nem sabia direito se queria era esse curso mesmo. E aí, quando foi, queria sair no meio do curso, só que aí o pai disse, não, você começou agora, você termina e tal. Agora você não quis entrar antes, então agora você vai terminar antes mesmo, aí depois você faz outro curso. E aí a menina, assim, e todo mundo que fez isso se arrependeu. Eu tentei fazer isso, inclusive, só que aí, por sorte, foi sorte mesmo, graças ao bom pai celestial, no dia eu tive uma dor de cabeça fortíssima, não consegui chegar, tentei a todo custo ir pro vestibular, só que quando eu cheguei na porta da Uni, o portão já estava fechado, aí eu fui, chorei, achei horrível, mas depois eu vi assim, dei graças a Deus por ter dado errado, sabe? Então, assim, porque realmente eu fico olhando assim, no meu caso, assim, eu tinha muito definido, assim, que eu queria direito, por que eu queria direito, conversei com pessoas e tal, fiz o ensino médio todo, e depois fui começar a fazer direito, e quando chegou lá, era totalmente diferente do que eu imaginava, sabe? E aí eu percebi, assim, também que eu não tinha nem maturidade para fazer o ensino superior, Exato. sabe? De saber as formas de estudar, de procurar, aquela coisa de correr atrás das coisas, em vez de só ficar sentado esperando o professor chegar e falar o que tem que fazer. Então, assim, a maturidade mesmo para estar fazendo um curso universitário não é a mesma maturidade que você tem que ter para fazer o ensino médio. É muito diferente. Então, aí eu fico vendo, assim, coloca lá 15, 16 anos, às vezes ele não sabe nada da vida, aí ele tem que decidir o curso profissional, que ele ainda não tem direito de errar, ele tem que acertar.
Porque se ele trancar o curso, ele é um fracassado, ele é idiota, ele é imaturo, ele não sabe o que é da vida. Então, assim, é muito complicado. E o pai e a mãe, que às vezes, nesse caso, que tem que agir, conversar e tal, porque o adolescente é sem noção, entendeu? Tanto que por lei não pode, entendeu? Porque o juiz vai lá, defere e tal, mas ele tá errado, porque ele não poderia fazer isso. Mas aí acaba fazendo muito, é super comum o juiz ir lá e permitir que o jovem conclua o ensino médio e faz a faculdade ao mesmo tempo, né? Mas não pode por lei, entendeu? Mas acontece. É um atropelar, né? É como colocar a criança para andar no andador. Para quê? Que pressa é essa de ficar ali do menino no colo, que não quer vigiar a criança que está engateando e põe no andador para andar? O pai e a mãe estão cheios de boas intenções, mas infelizmente, Amanda, às vezes o pai quer orientar, mas tem vezes que não dá. Eu já vi adolescente casando e o pai e a mãe falam: minha filha, como assim? Você é muito jovem. Não, mãe, mas tem que assinar, vocês têm que assinar para eu casar, e é o homem da minha vida, é o meu amor, eu quero casar. E aí a mãe, o pai, quer a felicidade do filho, e aí assina para fazer vestibular antes da hora, assina para casar antes da hora. E assim, não com a intenção de que dê errado, os pais querem muito que dê certo, né? Mas infelizmente é o que tem acontecido. A grande parte das pessoas que entram imaturas na faculdade, o que acontece? Ou elas saem no meio do caminho, mesmo com todas as críticas possíveis que elas vão ouvir, de fracasso, de imaturidade, ou, em alguns casos, as pessoas até terminam o seu curso, mas por não se realizarem profissionalmente, resolve fazer uma segunda faculdade, uma terceira faculdade depois, aí sim, de forma madura, de forma consciente, foi a escolha que ela fez mesmo, ela percebe que é isso que ela precisa para avançar no mercado de trabalho. Então a gente percebe, vocês percebem em sala de aula, vocês têm uma sala de aula, apesar de pequena, vocês são bem heterogêneos. E isso acontece em todas as salas de aula da faculdade, não é só do curso de psicologia, não. Tem jovenzinho de 16, 17 anos, adolescente, e tem pessoas maduras, casadas, que já fizeram outro curso, cabeça branca. Eu acho lindo isso. Um recomeço ou uma continuidade, essa busca pelo conhecimento, eu acho isso maravilhoso. Mas a gente percebe que o perfil é diferente. O perfil é diferente. A pessoa mais madura, ela já sabe o que ela quer, ela tem mais responsabilidade, ela tem mais autonomia. E a gente percebe que o adolescente, tadinho, não é porque ele não quer, não é porque ele não é responsável, é porque o cérebro dele ainda está em desenvolvimento, como a gente viu na aula passada. Né? Ele ainda está, a faculdade vira um momento de liberdade, ele se deslumbra com essa liberdade, porque no ensino médio não podia sair a hora que queria, agora entra e sai na hora que quer, come dentro de sala de aula, vai para a cantina, faz de conta que vai para a faculdade, o pai e a mãe estão pensando que está na faculdade, está lá no bar do seu João, vai para as festas, se encanta com as festas, e aí descamba total, né? Então, assim, infelizmente acontece. Alguns têm que quebrar a cara para poder retornar, para recomeçar. Eu fiz minha faculdade super jovem, eu passei no vestibular com 17 anos. Eu, com toda sinceridade, quando eu fui montar o projeto do curso de psicologia, eu e a professora Lila, quando a gente foi fazer a grade, eu falava assim, nossa, essa matéria aqui eu quero assistir, eu vou assistir essa matéria, porque quando eu fiz o curso, não tinha, ou quando eu fiz o curso, eu não dei muita moral para essa matéria, eu quero fazer. Hoje não dá tempo, eu estou em sala de aula todos os dias, como é que eu vou fazer a aula da outra professora que eu gostaria muito de recordar, de reaprender, de me atualizar. Se eu pudesse, eu queria fazer a minha faculdade de novo com a maturidade que eu tenho, porque é diferente, a atenção que a gente dá é diferente. Então, a gente percebe essa imaturidade e, infelizmente, o mundo caminha nesse processo de que o adolescente, ele ainda não está responsável, autônomo, formado, e ele tem que fazer essa decisão para a vida do futuro, para a vida profissional. E é o que tem acontecido. Existem algumas influências sobre as escolhas dos adolescentes. A grande maioria que faz lá para odonto e para medicina
é porque a família quer muito que eles sejam médicos. A família quer muito que eles sejam juízes e advogados, os doutores, né? Medicina e direito são os dois cursos mais que as famílias mais influenciam. A gente percebe isso. Os valores dos pais influenciam muito nessa escolha. Quando eu vou falar sobre orientação vocacional lá no estágio e a gente vai aplicar os testes, é incrível como aparece isso tanto na entrevista, como também nos testes projetivos, a influência da família. Tem menino que não tem escapatória, porque a família é uma casta do direito, assim. Tem um escritório, que o nome do escritório é um sobrenome da família. Então, é como se ele fizer outro curso, é como se ele fosse a ovelha negra da família, como se ele nem pertencesse à família. Parece até que ele é um revoltado, um rebelde. Então, às vezes, ele é levado por essa questão familiar, por essa obrigação de seguir o que a família sempre quis que ele seguisse. Outra coisa que nós temos no Brasil e que não tem lá fora, e eu tenho que citar, que eu falei do adolescente no mercado de trabalho, mas também existem algumas oportunidades muito interessantes aqui, que é o Sistema S, que é o Senai e o Senac. Quando os adolescentes entram para o Senai, principalmente, eles fazem cursos profissionalizantes, né? Então, para os adolescentes de baixa renda, principalmente, que talvez não vão ter condições de fazer uma faculdade, é o mais interessante que a gente pode indicar. Por quê? Porque no Senai, ao mesmo tempo que ele estuda o curso regular de ensino médio, ele tem no contraturno as aulas de mecânica, elétrica, química, e parece que tem outras coisas também, não são só essas 3 áreas, não. É bem amplo o leque de oportunidades que eles dão. Então, o adolescente que é bem orientado pela família, ele pode, inclusive, ir para o Sistema S e se profissionalizar, bem, às vezes antes de ir para a faculdade. Alguns fazem uma mecânica lá no Senai e depois eles acabam fazendo uma engenharia mecânica, e isso é de grande valia para o curso dele, porque ele já tem uma prática. Pois não? Tem também o ensino médio técnico do IFG, que é profissionalizante também, comércio exterior, parece computação e tem alguns outros. É uma oportunidade também para o adolescente. E hoje em dia, a gente tem também os programas de jovem aprendiz, que tem colocado o adolescente no mercado de trabalho de 16 anos, só que seguindo lei, né, seguindo regras para não prejudicar esse adolescente. Então, ao mesmo tempo que ele tem que estar matriculado no ensino regular, ele ganha um trabalho, ele é contratado por um ano, e ele trabalha só 6 horas, ele não pode trabalhar mais do que 6 horas, e 2 vezes por semana ele tem um curso profissionalizante na área da administração, na área financeira, na área de escritório, de telefonia, nessas áreas que vão auxiliá-lo no mercado de trabalho. Então, quem é jovem aprendiz e começa a trabalhar, eu tenho uma paciente que ela é jovem aprendiz e ela sempre fala que ela quer muito ser contratada, está terminando o ano dela e ela acostumou tanto a trabalhar, a se sentir útil e produtiva e ganhar o salário. É aquela história que eu estava falando para vocês, do ganho. Depois que se ganha o saláriozinho, por menor que ele seja, eles se sentem gratificados, assim, reconhecidos, né? É um trabalho reconhecido. Eles não querem mais sair do mercado de trabalho. Orientação que a gente tem que dar. Ok, quer trabalhar? Pode, mas que o trabalho não prejudique os seus estudos. Na medida em que um não vai tomar o lugar do outro ou não vai prejudicar o outro, assim nós podemos ser a favor. Mas à medida que o adolescente vai trabalhar, isso vai prejudicar seus estudos, e ele vai fazer opção de abandonar os estudos em detrimento do trabalho, nós devemos fazer uma orientação para esse adolescente, né? Eu acredito que
o planejamento vocacional, então, quando a gente chegar, vocês chegarem lá na psicologia escolar, que é no 4º período, nós podemos falar sobre isso, sobre a orientação vocacional, como que se faz, como que ajuda o adolescente a responder essas perguntas, o que que ele vai fazer, do que parece com ele, com o que ele se identifica. É muito comum ter essas dúvidas e essa parte específica de testes, entrevistas e orientação, vocês vão ter na disciplina de psicologia escolar. Ok? Professor, Bom, oi, Rafael. mais uma pergunta. Pode falar. Eu queria fazer uma pergunta. Em relação ao adolescente, a partir de que idade a gente deve estimular o adolescente a pensar nessa questão do trabalho? Porque às vezes a gente encontra tanto aquele adolescente que é doido para trabalhar, quanto aquele que quer depender dos pais o máximo que ele puder, né? Então, a partir de que idade, né, a gente vai estimular isso? Olha, você precisa trabalhar, né? O que você acha de ter sua renda? Às vezes eu vejo minha filha e eu fico assim sem saber se às vezes eu estou forçando, se às vezes eu estou querendo passar algo que está além do tempo dela, ou se às vezes eu estou deixando demais, a gente acaba sem entender, né? Sim, o principal trabalho do adolescente, principal atividade do adolescente deve ser os estudos, né? Da criança e do adolescente. Para não configurar trabalho de adolescente, de criança, que é ilegal, tem que ser a partir dos 16 anos. Um adolescente com menos de 16 anos, ele não pode trabalhar. Eu sei que a nossa realidade brasileira dá um jeitinho sempre, e tem muito adolescente de 14, de 13, trabalhando de empacotador no supermercado, de recepcionista em alguma clínica, aí não assina carteira, mas é ilegal. Então, se a minha resposta, Rafael, para você for legalmente falando, licitamente falando, o trabalho adolescente é permitido a partir dos 16 anos com um contrato de jovem aprendiz. Por quê? Porque esse contrato vai regulamentar e organizar a vida desse adolescente de maneira com que ele vai trabalhar só 6 horas e ele vai ter o tempo de escola regular obrigatório. E por quê? Porque o trabalho não pode prejudicar os estudos. Eu sei que tem alguns adolescentes que eles podem ficar muito ociosos e os pais se preocupam, né, com essa ociosidade, com a malandragem em alguns casos, porque vão para a rua, vai fazer o que não presta. Coloca esses meninos em cursos, sabe? Um curso de línguas, um curso de inglês, um curso de música, um curso que vai acrescentar na formação desse adolescente e que ao mesmo tempo não vai ser pesado como seria um trabalho. Então, a orientação que a gente tem que dar é essa, Rafael. O adolescente ele tem que usar o tempo dele para estudo, para crescimento, para desenvolvimento. O trabalho mesmo, principalmente o trabalho remunerado, é a partir de 16 anos. Isso não significa que a gente não pode colocar o adolescente para ajudar no trabalho doméstico e ele recebe uma mesada, né? Que ele não pode auxiliar a cuidar de um irmão mais novo. Isso é bem antigo, mas funciona na medida que dá responsabilidade para o adolescente. Te respondi? Sim, respondeu. Mais alguma complementação? Não? Então, no caso, eu já vou encerrar com vocês. A gente terminou o capítulo 11. Para a próxima aula, então, é a leitura do capítulo 12. Então, é uma leitura, é um capítulo inteiro, mas ele não é tão grande assim. E assistir o documentário Meninas Grávidas, que eu vou mandar para vocês. Ele tem no YouTube. É um documentário do Ministério da Saúde, sobre 3 ou 4 meninas grávidas no Rio de Janeiro. E é muito interessante a gente conhecer a história delas. Se vocês tiverem curiosidade, quando a gente assiste em sala de aula, depois que assiste o vídeo, o documentário, a gente faz uma pesquisa na internet, observando como que essas adolescentes estão, porque o documentário é antigo, já tem uns 10 anos, eu acredito, então elas já estão adultas. E como que aconteceu
como que elas, quem elas se tornaram, né? O que significou a gravidez na adolescência delas? Em que sentido que isso influenciou a vida delas nos dias de hoje? Então, vocês podem encontrar. As meninas têm elas no Instagram e no Facebook. A gente encontra. É só olhar o nome completo delas no final do documentário, vocês vão encontrá-las. Então, esse documentário é o que a gente vai fazer o relatório, né? É esse documentário que vocês vão fazer o relatório. Tá. No capítulo 12, você tem alguma coisa assim que você vai trabalhar mais, que destaca de todo? Questão da gravidez da adolescente, da sexualidade, né, da orientação sexual, que aí a gente vai falar de uso de contraceptivos, doenças sexualmente transmissíveis, e o relacionamento dos adolescentes com os pais, com os amigos, se ser a rebeldia da adolescência é um mito ou é verdade. Esses serão os principais tópicos que a gente vai discutir. Beleza. Tá bom? Ótimo. Obrigada a vocês que ficaram comigo até agora. Bom almoço, já está pertinho do meio-dia. E até a nossa próxima aula, que é quinta, né? O ser psicólogo. Oi, Rafael. Só para te perguntar, eu tenho que imprimir algumas partes do livro. A gente vai do 11 até qual esse semestre? Inteirinho o livro, do 11 ao 19. Do 11 ao 19 agora. Beleza. Deixa eu te falar, o pessoal do primeiro período, que está agora no segundo, tem o PDF dele, vocês têm? Eu tenho aqui, eu gosto de imprimir, para mim fica mais fácil. Eu também, Rafael, eu te entendo. Eu gosto de ler pegando no papel mesmo e grifando com marca-texto, é assim que é bom, né? Então, esse semestre a gente vai conseguir até o 19. Sim, nós vamos até o 19. Inclusive, a primeira VA, eu disse para vocês que é o capítulo 11, 12 e 13. Segunda VA, 14, 15 e 16. E terceira VA, 17, 18 e 19. São 3 capítulos por VA. Vai dar certinho? Beleza. Muito obrigado. Obrigada a vocês, então. Um abraço. Até a próxima aula. Dá tchau, Théo. Tchau.